sobre os pontos cantados. Aqui eu trouxe algumas ideias, e essas ideias que eu trouxe para vocês foram ideias que eu quis trazer aqui para vocês um panorama geral do que era o assunto, né? A gente já falou que os pontos cantados, eles são um mantra, eles têm uma função energética na casa, eles têm toda uma ligação como um processo de louvor, de oração cantada, e enfim, tudo isso, né? Hoje eu trouxe um pouco para vocês, para falar um pouco de uma maneira, não sei se eu posso usar o termo específico, mas de falar de uma maneira sobre alguns pontos em específico, né? E a gente tem aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 itens para a gente abordar de uma maneira um pouco mais simples, né? Porque não dá para, como que eu posso falar? Adentrar tanto, porque seria assim, necessário fazer muitas aulas, né? Muitos estudos, e aí talvez não ficaria interessante, fica até cansativo, tá? Dentre os pontos cantados, gente, a gente tem uma diversa quantidade de pontos e eles vão variar. Aqui eu coloquei alguns, eu botei 10 itens que eu acho que são relevantes e interessantes. E a gente vai abrir cada um deles para que a gente possa trazer esse conhecimento para todo mundo. Tá todo mundo me ouvindo direitinho aí? Tá tudo ok? Ok. Então tá. Olha só, dentre eles a gente vai ter ponto de defumação, de abertura de sessão, de tronqueira, de encruzar, de 7 linhas, de orixás, demanda, puxada, das linhas de trabalho, de descarga e o ponto de fechamento também, tá? Cada um deles tem em sua estrutura principal o processo de emanação energético, o processo de imantação energética, né? E de evocação, né? É o que? Você vai atrair para si aquela força magnética que você precisa para atuar naquele determinado trabalho. Então, assim, toda vez que a gente fala de ponto cantado, ele tem a sua letra, né? A sua escrita, né? Que geralmente a gente às vezes até acha engraçado, porque tem muitas casas que ainda tem aquela linguagem. Claro que isso não é errado, gente. Isso é cultura, tá? Às vezes a gente tem esse hábito de querer consertar os pontos cantados, porque tem aquela linguagem muito simples, muito comum dos povos que não tinham muita instrução, né? Mas a gente não tem que fazer isso não, tá? É quase que uma licença poética para que possa ser feito isso. Então, o ponto cantado, ele tem essa função que de evocar determinadas energias para que elas nos auxiliem, né, num determinado trabalho. Então, assim, é natural que cada casa vá seguir uma característica específica. Nem todas as casas vão cantar os mesmos pontos. Existem casas que têm os seus pontos próprios, né? E aí, isso aí, mas tem pontos que são pontos comuns que a gente vê em várias casas. Às vezes os ritmos são diferentes, mas eles estão ali e há algumas pequenas alterações nas letras, né? Algumas pequenas alterações nas letras. A gente vê que os pontos cantados, eles têm em si uma ideia muito central do que é todo o processo, né? Claro que a gente tem que levar sempre em consideração como é o rito daquela determinada casa, né? O rito daquela determinada casa, ele vai trazer consigo toda a estrutura do canto, da evocação que vai ser necessária para aquele determinado trabalho, tá bom? Então, é muito importante a gente entender que esse processo, ele vai trazer essa imantação para casa, mas se não tiver todos ali naquela corrente, tanto a mediúnica quanto também a assistência, nesse processo de evocação, a gente tem que pensar que isso também vai ter tem o bônus, né, da sintonia completa, mas também tem o ônus de alguém não estar naquela sintonia. Então a gente pensa assim, que essa corrente ela não fica tão fortalecida, entende? Então a gente precisa entender que esse ponto cantado, ele tem essa função muito
importante no processo. Boa noite, Natécia. Eu nem falei direito com o Henrique. Henrique, seja bem-vindo. Natécia, seja bem-vinda. Então, assim, nós temos como principal função essa questão do ponto cantado. Por quê? Porque é uma maneira de você se comunicar com o alto, né? Com o sagrado. Né? Muitas pessoas fazem, por exemplo, os católicos têm o hábito do terço, os evangélicos têm o hábito daquelas... Como é que chama, gente? Que eles ficam a noite toda rezando. Vigília. Fazem a vigília. Os muçulmanos têm aqueles horários que eles fazem as orações dele. Então, para a nossa religião, o ponto cantado é uma maneira muito mais comum de se comunicar com o sagrado. Entende? Então, esse comunicar com o sagrado, ele faz com que a gente tenha essa ligação energética, né? Com essa energia, com essa egrégora, né? E faz com que a gente consiga entender ou captar. Aí eu pergunto para vocês, é sempre que a gente vai conseguir captar com toda a estrutura? Não. Mas eu acho que a partir do momento que a gente se propõe a se conectar a uma outra vibração, você acaba sendo modificado de pouquinho, né? Você vai se modificando de pouquinho e vai conseguindo perceber algo melhor no teu cotidiano, entendeu? Então, aí existem ainda algumas casas que têm um grande problema, enquanto aos médiums ou aqueles assistentes daquela casa cantarem os pontos fora do trabalho, ou da tenda, ou do centro espírita, né? Mas isso é muito relativo. Ao meu ver, eu tenho um pensamento, né? Que eu comungo com os filhos da nossa casa, que não tem problema de você cantar o ponto, mas tudo tem a ver com a forma com que você canta. Claro que eu acho, a gente até falou um pouco sobre isso no estudo passado, quando eu falei sobre que eu não gosto da ideia de ver um ponto sendo cantado numa roda de samba onde está todo mundo bebendo. Eu não gosto. Isso é uma opinião minha. Eu não acho que isso é legal. Porque eu acho que ali é um ambiente que não é propício para essa energia. Ah, tá louvando de qualquer forma? Sim, mas poxa, tem outras formas de louvar que eu não acho que isso apetece, sabe? A fazer, a ter essa prática dessa forma. Eu não acho que seja interessante. Então, eu trago para vocês que eu não acho que seja importante fazer dessa forma. Você pode louvar, vai numa cachoeira, canta, ou no seu íntimo mesmo, na sua casa, você canta. Agora, não, misturar com bebida alcoólica, eu acho que, para mim, não é algo interessante, entendeu? Então, assim, é um meu pensar. Até aí dá para entender, gente? Tá tudo ok? Me dá um feedback, por favor, que eu tô falando que nem uma matraca. Tá tudo tranquilo, Tom. Então, sigamos. Então, assim, eu coloquei aqui um ponto muito comum que a gente usa para o ponto de defumação, né? É um ponto extremamente tradicional que chama-se... Deixa eu ver se eu consigo compartilhar minha tela. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar minha tela. Aqui. Compartilhar. Vocês estão vendo aí? Gente, me dá um... Sim. Ah, tá. É porque ninguém falou nada. Sim. Olha só. Aqui, ó. Nesse ponto aqui, que é um ponto de defumação. Que é defuma com as ervas da jurema, defuma com arruda e guiné. Alecrim, bejuim, alfazema, vamos defumar filhos de fé. Esse ponto aqui é um ponto extremamente tradicional, né? É um ponto extremamente comum que a gente vê em várias casas sendo utilizado por eles. E na nossa casa a gente também usa. Então, assim, é um ponto que é aquele momento onde os médios já tiveram feito os seus preceitos, tomaram seu banho de descarrego e foram para casa. Isso também é direcionado para assistência. A gente sempre pede, a gente sempre vê as entidades falando assim, olha, você vai vir na gira,
toma um banho de descarrego. Faz isso. Procura modificar o pensamento. Procura fazer isso. É importante que a gente faça esse preparo. Entendeu? Aqui nós temos duas pessoas novas no nosso estudo, o Henrique e a Ana Tércia, mas assim, a gente precisa que vocês entendam que existe todo um processo, sabe? Que isso é importante a gente fazer esse preparo. Quando você vai visitar a casa de alguém, você não vai querer usar sua roupa melhor, né? Você não vai querer tomar um banho, chegar bem disposto naquele lugar para ser bem recebido também. É exatamente por aí a ideia. Esse ponto, que geralmente é um ponto feito para a defumação da casa, o que é? Principalmente, o que é a defumação em si? A defumação ela tem a função o quê? De desmanchar miasmas, larvas mentais, né? Larvas astrais. Então, esse ponto ele vai fazer o quê? No caso aqui desse ponto, defuma com erva da jurema. Ele vai pedir a falange de caboclos, né? Que possa trazer essa energia da natureza e assim, junto com essas ervas que são arruda, guiné, alecrim, bejuim, alfazema. A Dalila está aqui. Ela é entendida bastante de erva. Ela gosta muito de coisa de erva, né? Tem quase uma floresta na casa dela. Mas a Dalila entende bastante. Então, cada erva dessa, geralmente quando uma entidade passa, cada erva dessa, ela traz consigo o quê? Uma imantação, uma energia, que vai atuar no nosso campo áurico, né? No nosso perispírito, né? No campo magnético que tem em volta da gente, ele vai fazer com que haja o quê? Essa mudança na sintonia. E muitas pessoas até conseguem sentir, quem tem a vidência, clarividência, consegue perceber algumas alterações nos chákaras, entendeu? Quando você vai defumar. Então, é importante entender que esse ponto, por mais que seja uma coisa... Por isso que quando a gente passa a cantar aquele determinado ponto, tá? Com o entendimento da função dele, ele passa a ter uma outra ideia. Compreendem? Que ele passa a ter uma outra ideia, um outro contexto. Porque você pegar assim, defuma com as ervas da jurema, defuma com a Rodrigo, né? Você canta ali, você está fazendo uma repetição de fala, né? Literalmente um copista, né? Tá só copiando o que o outro faz. Mas quando você passa a entender a real necessidade deste ponto, a real necessidade do que ele promove, você consegue entender e sentir a vibração de uma outra forma. Entende? Você consegue entender que esse processo é importante e que ele vai fazer algo diferente. Ali, o ato de defumar, o ato da fumaça daquelas ervas, aquele preparo de ervas e outras coisas, ele tem a função que de expandir o ambiente, de tirar qualquer pensamento, qualquer pensamento deletério que esteja fixado, às vezes, na matéria daquele que vai ser defumado. Então, por isso que é importante que tenha esse ponto, porque esse ponto é um chamamento da falange de Jurema, que ela traga, né, essa proteção, essa energia para conseguir tirar esses miasmas e levar junto com ela também. Né? Junto com a fumaça vai sendo carregado essas formas, pensamentos, essas energias. Então, o ponto, ele traz em si essa... Seja bem-vindo, Biratã. Esse ponto traz em si essa magnetização. É por isso que é importante que a gente entenda a função de cada ponto. Entendeu? Alguém quer falar alguma coisa, gente? Se quiserem falar, pode falar. Eu acho o seguinte, essa questão aí também vai um pouco mais além. É a transmutação de energia, porque muitas vezes a gente toma o banho em casa, né? Firma anjo da guarda, toma banho, mas nesse inteirinho entre a casa e terreiro, a mediunidade tem muita coisa dessa de esponja, ela agrega e a gente acaba trazendo para casa. Por isso que é importante essa defumação, até para a gente que médico que trabalha, para poder tirar aquele fluido deletério, né? E conseguir fazer magia. Porque muitas vezes as pessoas chegam correndo, desesperadas no terreiro, não deu tempo de defumar, não deu tempo de nada.
e chega e fica, cai para um lado, cai para o outro. Mas são o quê? São aqueles fluidos deletérios que no decorrer da casa para o terreiro, ele captou. Né? Então, realmente, esse ponto de defumação ele é importante também por causa disso. A letra diz tudo, que tem outros pontos de defumação e sempre diz isso, é a transformação, a transmutação de energia, né? Que foi adquirida nesse espaço, porque senão seria muito difícil, né? Se não tivesse ponto de defumação, como é que uma magia ia funcionar? Então, para mim, é um dos pontos muito importantes que tem dentro de uma casa. É a defumação, porque ajuda com que o médium limpe o campo áurico, como você diz, do médium, e ele possa ter um pouco mais de firmeza, né? Para poder trabalhar ali. Então, o ponto de defumação é importante por causa disso. Porque a gente, às vezes, faz todo o preceito, mas no caminho que vai para casa, é um aborrecimento, é uma notícia ruim que teve, mas tem que ir para o centro, porque tem um compromisso, tem um comprometimento. Chega meio macabuz, meio caído, e na hora da defumação, é como se desse louco, como se fosse uma injeção de ânimo. Pelo menos para mim, que sou médico, para mim, eu considero essa defumação assim. É como se me desse uma injeção de ânimo para poder continuar. Entendi. Mais alguém quer fazer alguma colocação, gente? Não fiquem acanhados. Podem falar. A gente está aqui para conversar. Aqui é para compartilhar ideias, compartilhar pensamentos. Podem ficar à vontade. Se tiver alguma pergunta que queiram fazer, podem levantar a mãozinha aí e fazer a pergunta, tá, gente? Então, vamos continuar. Um outro ponto, outro tópico que eu trouxe pra gente aqui é o ponto de abertura, né? O ponto de abertura dos trabalhos. Tem um ponto aí que é o ponto número 1, né? Eu abro a nossa gira com Deus e Nossa Senhora, né? Ah, não, esse aqui é outro. Deixa eu ver o que se eu abro a nossa gira. Aqui, achei. Pronto, achei ele. Esse ponto, eu abro a nossa gira com Deus e Nossa Senhora, né? Eu abro a nossa gira Sambolê Pembajanguala. O que acontece? É um ponto de abertura de gira. Esse ponto de abertura de gira, ele traz consigo o quê? Um pedido de licença, né? Ele pede licença a Deus, a Nossa Senhora, as falanges, as energias, para que eles estejam na guarnição energética daquele ambiente, né? Aqui nesse ponto ele pede novamente os caboclos para trabalharem, entendeu? Por quê? Eles pedem para que todos os caboclos, claro que a gente sabe que vão ter diversas outras entidades, né, que vão estar ali para quê? Para que a gente possa ter uma proteção energética, porque nós somos alvos muitas vezes de ataques energéticos, né, de entidades de baixa vibração que querem chegar ali para desestruturar, porque o trabalho feito dentro de uma casa de oração, seja qual ela for, né, que tenha bom direcionamento, ele é para quê? Para fazer com que haja uma restauração energética naqueles indivíduos que estão ali, que frequentam aquele lugar, e aqueles que estão por ir para aquele local. Então, assim, quando se faz esse tratamento, que é para revigorar a vida de alguém, naturalmente, os nossos irmãos menos favorecidos, eles vão fazer o quê? Com que haja um vampirismo, alguma coisa, uma vampirização, alguma coisa deletéria para destruir aquela harmonia. Então, esses pontos são o quê? A função principal deles, de chamar uma guarnição, uma energização forte para aquele ambiente, para que proteja, né? Logo em seguida a gente vai ter o quê? O ponto geralmente do guia-chefe, que depois que abriu a gira, o guia-chefe chega, o mentor da casa, o protetor, ou o que é direcionado pela espiritualidade que rege aquele ambiente, né? O guia-chefe chega e ele chega, firma junto com a estrutura, vibração de toda a falange que trabalha com ele, porque os espíritos não trabalham sozinhos. Os espíritos sempre trabalham com uma falange, né? Uma falange de outros vários espíritos que estão, às vezes, na mesma nomenclatura, né? Mas eles não trabalham sozinhos, eles trabalham com muitos outros espíritos que trazem aquela energia daquela egrégora dele. Entende, gente?
Então, quando o guia-chefe chega na casa, ele traz toda aquela energia junto com ele e depois eles vão fazer um outro ponto, que é o ponto de tronqueira. Vocês já ouviram falar sobre isso? Beth, Henrique, Renata, Natécia, Albiratã. Vocês conhecem esse termo? Eu não. Não? Tá. Eu já ouvi falar como ponto para firmar a casa, Tom. Sim. É por aí. O ponto de tronqueira ou ponto de firmar a casa, como a Renata falou, né? Ele tem a função que ele vai justamente chamar a linha de Exu, que é muito demonizada em algumas casas, mas na nossa casa a gente tenta buscar esse entendimento para tirar essa rusga, né, esse ranço que foi criado muitas vezes, né, para essa falange que também é tão importante, porque Umbanda sem Exu não se faz nada, né? Então, assim, esse ponto de tronqueira, na nossa casa a gente faz uma firmeza, que geralmente, nesse caso, é feito por mim ou feito pela Alice, né? Com mais uma pessoa. E é o quê? O que é esse ponto? Esse ponto ele tem a função que de chamar a falange de Exu e falar assim, olha, vocês me ajudam também. Me ajudem também para que essa energia... Vocês conseguem perceber que todos os pontos vão sendo reafirmações e é como se fosse fechando todos os possíveis espaços para que não haja o quê? Uma ruptura energética? Vocês conseguem perceber que esses pontos têm uma ordem cronológica que acontecem geralmente numa gira, para quê? Para que a gente consiga ir impossibilitando, né, que haja uma ruptura energética e que possa causar algum problema para a gira. Então, por isso que eles têm uma ordem, né, cronológica. Para quê? Para que, por exemplo, aqui já está pronto, vamos para o próximo, faz o próximo, vamos para o próximo. Você quer falar? Eu? É. Não, é só porque você falou dos Exus aí, da demonização, eu achei interessante fazer uma parte, porque assim, as pessoas elas não têm ainda aquela consciência do que significa a vibração Exu, né? E eles são colocados realmente como aqueles que têm chifre, que são isso, são aquilo. Só que a gente tem a polícia aqui na Terra e Exu é a polícia do astral. E quando se canta esse ponto aí de tronqueira, como você está falando, é para avisar que, vamos dizer assim, é dar ordem ou pedir, né, que essa polícia atue em volta do quarteirão daquela casa, cuidando para que não deixe aqueles espíritos zombeteiros entrar, né? Porque só entra na casa com autorização de Exu. Sem autorização de Exu não entra. Por isso que é importante também esse ponto de tronqueira, porque é como se fosse assim, agora nós vamos começar o trabalho e precisamos que os senhores fechem os portões. Sim, exatamente. Mais ou menos nesse sentido, né? Sim. Exatamente. Então, assim, essa função de Exu, na verdade, ele tem essa função exatamente de... Aqui na nossa casa a gente usa esse ponto, né? Ogum abre os caminhos, São Benedito abre as porteiras, Santo Antônio, chefe de mesa, toma conta do terreiro. Ou seja, na nossa casa, Exu, na verdade, ele vem com essa vibração, da vibração de Santo Antônio, principalmente, né? Que ele é um dos responsáveis no astral por essa linha de trabalho. Então, assim, Exu vem para quê? Para chegando mesmo, para causar ali naquele ambiente uma estrutura energética para bloquear realmente esses processos de ataque energético mesmo. Entendeu? Eles têm essa função mesmo. Como a minha mãe falou aí. Ele traz em si o quê? A ordem. É agora, ponto. Daqui para frente vai ter ordem nessa história. Não pode ficar brincando. Então, por isso que, além do Exu fazer isso aí, é importante que todos nós, médios, que todos somos, né? Intermediários do plano físico com o plano astral, alguns com mais intensidade, outros com menos, mas assim, é importante a gente entender o quê? Que esse processo, ele traz consigo
além dessa ordem cronológica que eu já falei para vocês, ele traz consigo toda uma reafirmação energética, que começa lá no processo da defumação, depois vai para o processo de abertura da casa, tem tronqueira, entendeu? E aí logo em seguida de tronqueira, na nossa casa a gente até faz, acho que antes, que é o ponto de encruzar. Gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Isso aconteceu desde a casa inicial que nós começamos a trabalhar Umbanda, né? Que para muitos aqui não é uma novidade, né? A gente já falou bastante sobre isso nos nossos estudos, que foi no Tenda Espírita Cabana do Pai Tobias. Acho que é isso o nome. Que lá nós tínhamos esse hábito e a gente percebe que esse ato de encruzar, que é um fundamento da nossa religião, que já foi perdido em várias outras casas, quase nenhuma casa faz mais isso, principalmente as casas que têm essa vertente da Umbanda Sagrada, eles não se utilizam mais disso, entendeu? É um ponto de muita firmeza. Aí pergunta-se, nossa, mas é um ponto de encruzar, o que tem de mais nele? Mais uma vez, vou trazer aqui para vocês. Ver se eu acho aqui. Achei. A gente usa muito esse terceiro aqui. É de credo em credo, é de credo em cruz. Cruzai vossos filhos, ó Mestre Jesus. Qual é a função deles? Qual é a função desses pontos, gente, que vocês acham? Beth, Henrique, Alice, Dalila, Renata, Natef e o Biratã. Me digam. O que vocês acham? Qual a função primordial desses pontos de encruzar? Alguém fala. Eu acredito, Tom, que seja dar uma proteção para o médium, né? Firmar, na verdade, o médium com a pemba, que é um instrumento utilizado, né? Para que dê a proteção para aquele médium durante o trabalho, né? Por conta dos fluidos que ele vai receber, todo o trabalho que ele vai fazer. Sim. Na verdade, é como se fosse uma forma de blindar energeticamente aquela matéria física, né? Através do que é feito, né? Do cruzar mesmo, né? Geralmente é cruzar da fronte. Na nossa casa cruza o pescoço e as mãos, né? Mas essa função é principalmente de blindar. Aqui eu vou fazer um adendo, gente, do seguinte. Na casa que a gente iniciou, que foi no Pai Tobias, era feito o cruzamento, ou encruzar, né? Já na última casa que nós participamos, que era o Santo Antônio, eles faziam algo diferente, eles desencruzavam. Na nossa casa a gente não tem esse hábito, mas eles desencruzavam, porque era o quê? Era o momento de tirar esse cruzamento, essa blindagem. Não com a ideia de que a partir de agora você tá por tua conta, não. Mas assim, tipo assim, você foi preparado para o trabalho, agora você pode sair dessa função, entendeu? A ideia principal era essa, e era o quê? Lavava as mãos e molhava a mão com água do mar, se não me falha a memória, né? Ou água de cachoeira, lavava as mãos e a pessoa geralmente lavava a fronte onde era arriscado, no geral. Então, esse ponto de encruzar, né? Que nem na nossa casa a gente usa mais ou menos três pontos, né? O encruza, em nome de Deus encruza. É o quê? Pedindo a Deus e toda a falange luminosa, todos os benfeitores espirituais que nos atendem, que eles nos blindem mesmo, porque imagina, você está num momento de concentração, né? Tá no trabalho ali, totalmente entregue. Se não tiver alguém velando por ti, como é que faz? Entendeu? Como é que faz? Pode falar, amor. É porque também, se a gente levar ir pro lado, vamos para o lado da Bíblia, tem uma passagem, eu não sei muito direito, porque assim, eu já li a Bíblia de cabo a rabo, mas eu não estudei a Bíblia. Mas tem uma parte que diz que todos aqueles que tiverem suas casas marcadas com o sangue do Cordeiro serão salvos e cuidados. Então, eu tenho esse encruza assim. No trabalho,
aonde você mesmo falou que nós estamos nos doando, que a gente está ali se entregando, a gente está sendo cuidado, a gente está sendo todo o tempo ali monitorado pelas entidades que estão ao nosso redor, que estão trabalhando com a gente. Para quê? Para que nenhum zombeteiro, para que nenhum obsessor possa realmente tomar. Como já aconteceu, a gente já viu muitas vezes, as pessoas ainda não estão legal, ou chega correndo na casa e passa mal, fica lá estribuchando no chão, por mais que cante ponto, a pessoa fica ali, muitas vezes porque gosta, né, de ficar ali daquela situação, mas muitas vezes é porque não teve aquela força, não teve aquela proteção, porque chegou correndo, porque não faz as coisas que tem que fazer. Então, assim, eu acho que se inclusar é o marcar para dizer, você agora está sendo protegido para esse trabalho que vai ter essa noite. Então, eu tenho mais ou menos, assim, essa opinião sobre inclusar. Por que eu tenho essa opinião? Porque quando comecei a participar de um lugar onde desincruzava, eu notei o seguinte, bom, agora você vai se limpar, porque aqui, a partir daqui, você não precisa mais, porque você vai ser protegido lá fora pelos seus guias, seus da guarda e tudo. Aqui, para o tipo de trabalho que está tendo hoje dentro da casa, você precisa ser cruzado por causa das... como é que fala? Daqueles espíritos que ficam transitando entre a gente dentro da casa, não possa te afetar no teu perispírito, não possa trazer algum malefício para você. Então, eu acho que o cruzar é muito para isso. É a proteção da gente na hora do trabalho da casa. Por isso que na casa que nós participamos por último, ela desencruzava. Agora essa proteção não precisa porque, né, você não vai ser combatido como é combatido dentro da casa de Umbanda. É mais ou menos assim que eu entendo. Beleza. Entendido, gente? Podemos continuar? Então vamos lá. Tem um outro, na nossa casa a gente tem esse hábito, né? E através de alguns estudos que eu fiz, eu coloquei esse ponto de 7 linhas, que é um ponto geralmente usado em algumas casas para o trabalho de descarga, tá? Que é o ponto de 7 linhas, mas a gente tem vários outros pontos de 7 linhas. O que é esse ponto de 7 linhas? A principal função dele é o quê? Evocar as 7 linhas de Umbanda, né? Evocar toda essa energia que vem ao nosso, né, ao nosso encontro, trazendo essa energia, essa positivação, né, de energia, e faça com que nós possamos, de alguma forma, transmutar ou se conectar com essa energia tão forte, tão maravilhosa que vem das 7 linhas de Umbanda, né? Que aí tem várias denominações, várias formas que já tiveram de se estudar a respeito dessas linhas. Então, assim, essas linhas de Umbanda são... Algumas casas tratam de uma forma, outras casas tratam de uma forma. Isso é algo que a gente pode estudar futuramente, né? As 7 linhas de Umbanda. E é algo que tem que ser estudado muito esmiuçadamente, porque é muito detalhe. Não é uma coisa que você possa simplesmente ler, tem um quadrinho ali que explica quais são. Não, é importante que a gente saiba do que se trata, qual é a vibração, qual é a energia, do que manipula e tudo mais, tá? Então, esse fato das 7 linhas, na nossa casa a gente usa um ponto específico, né? Que é quem está de ronda é o Gumegê, né? Esse aqui. Quem rola pedra, Xangô Canoa. Vocês percebem que está evocando aqui várias vibrações? Vocês percebem que aqui a gente chama várias energias para o nosso auxílio? Olha só, gente, a gente começa lá na abertura pedindo os caboclos, a linha de Jurema, né, ou outras vibrações que a gente tem, diversas, na defumação. Na abertura a gente pede licença, depois na tronqueira a gente pede licença à linha de Exu e pede eles para firmarem a gente, depois a gente pede para encruzar, para firmar a gente, e a gente vai pedir todas essas falanges para nos fortalecerem. Olha só a quantidade de energia que se demanda para que seja feita uma gira. E isso porque eles já estão ali, ó, trabalhando aos montes, né, para fazer vários outros trabalhos. Eles estão ali no plano astral trabalhando horrores. Mas a gente vai continuar clamando por eles, que venham ao nosso auxílio, que venham nos fortalecer, sabe?
Então, olha a importância disso tudo. Dessas vibrações virem ao nosso auxílio. Entende? Então, eu acho que é muito importante a gente entender que tudo tem o seu lugar, por isso existe essa cronologia, essas etapas a serem cumpridas para que a gente possa fazer para que uma gira aconteça de fato. Tá? Vou continuar aqui, gente. Aí nós vamos ter ali pontos de trabalhos, né? Por exemplo, vai ser que nessa semana nós vamos ter uma gira de pretos velhos, né? Aí a gente vai chamar os pretos velhos, é um ponto de chamada de pretos velhos. Algumas casas cantam os pontos específicos das entidades, outras não, só fazem uma louvação para aquelas entidades, para a linha de uma maneira geral, né? E aí atrai, os pretos velhos chegam e tal, alguns pretos velhos pedem para cantar, né? Que nem tem um ponto lindo da Beth aqui, da Beth não, né? Da Vó Maria Redonda, que é um ponto que a gente sempre gosta muito, porque é algo, parece que está botando a gente no colo, né? É um ponto maravilhoso. Mas assim, ele tem toda a coisa. Agora eu vou fazer uma pergunta para vocês. Por que as entidades têm ponto cantado? Vocês sabem me explicar? Não vai falar não, mãe. Fica quieta. Hein, gente? Vocês sabem por que cada entidade tem seu ponto cantado? E eu vou fazer mais uma questão aqui. Um tempo atrás eu tive uma questão sobre a questão de ter ponto cantado. Por que entidade tem ponto cantado? Não precisa disso. Por que não? Por que as entidades têm ponto cantado? Porque a entidade o mentor do Biratã, do Henrique, da Beth, da Natércia, da Renata, da Dalila, da Alice, da Rosimeire, por que eles têm esse ponto cantado? Qual que é a função? Existem entidades que têm diversos pontos cantados, né? Mas cada um traz em si um ponto cantado. Vocês já pararam para prestar atenção às vezes quando um guia canta um ponto cantado dele? O que é que existe nesse ponto cantado? Gente, eu vou dar um exemplo aqui, mas nem pelo ponto cantado do Pai Joaquim, não. Eu vou pegar o exemplo do ponto da Preta Velha da Dalila. No ponto da Vovó Maria Joana, ela diz qual a função do trabalho dela, quais as ervas que ela trabalha, né? Então, na verdade, eu acho que ela traz um pouco da história dela nesse ponto que é uma firmeza de trabalho, vamos dizer assim. Não sei se eu falei certo. É isso mesmo, Renata. Na verdade, vai ser como se fosse a identidade do guia. Ele traz consigo a linha de trabalho, quais são os instrumentos de trabalho, a que linha ele pertence, o que geralmente ele faz no trabalho dele. Então, assim, muitas vezes de uma forma muito harmônica, muito bonita no canto, às vezes é um lamento, às vezes é uma toada, então varia também, não é uma coisa estática. Por exemplo, Preto Velho só pode ser aquele pontinho cantadinho devagarinho. Não, isso não tem nada a ver. Mas assim, ele traz em si como se fosse uma assinatura energética daquela determinada entidade. O ponto cantado, ele traz isso. Por isso que é importante a gente saber que todo ponto é uma evocação, é um chamamento daquela vibração, mas quando o guia conta essa história, ele traz consigo toda essa energia. Pode falar, Beth. Tem nada a ver com não, tô adorando ouvir. Ah, tá. É porque pareceu como se fosse falar, eu pensei que você queria falar alguma coisa. Então, assim, é todo um chamamento daquela determinada entidade. E, por exemplo, um ponto quando uma entidade canta, ele também chama. Por exemplo, às vezes você vê um preto velho cantando ponto, ele está chamando de uma determinada vibração para auxiliar ele naquele trabalho. Para trazer a energia daquela vibração. Entende? E o ato de uma entidade cantar o seu próprio ponto, a gente vê muitas vezes, às vezes, a entidade canta o ponto para benzer, né? Para abençoar um determinado consulente, alguma coisa assim. Ele está trazendo toda aquela falange que está ali atrás dele, né? Naquela energia toda que ele trabalha junto, para pedir, vamos gente, me ajuda aqui, vamos lá, força, para emanar naquele filho, né? Naquele consulente,
uma energia para transmutar mesmo, para trocar a energia dele, para fazer algo diferente na vida dele. Então, isso vai acontecer com os caboclos, com os pretos velhos, com as crianças, baianos, boiadeiros, marinheiros, e aí são diversas as linhas de trabalho na Umbanda, né? Existe agora umas linhas meio estranhas que eu estou começando a estudar, mas eu acho um tanto quanto estranha ainda, né? Mas assim, vamos aprendendo para poder depois trazer para vocês. Então assim, a gente não pode demorar muito tempo não, que só tem mais 15 minutos de chamada. Então assim, gente, eu queria deixar claro para vocês da importância. Então cada entidade tem seu ponto cantado, como a Renata falou, que mostra o que a entidade trabalha, né? Então isso é importante. Aí a gente vai ter também pontos. Eu vou botar aqui alguns para deixar mais abertos. Esses pontos que eu falei para vocês seriam pontos de linha. Por quê? Aí o ponto do preto velho, o ponto do caboclo, o ponto do boiadeiro, do baiano, do marinheiro e das diversas entidades. Entende? Então eles têm essa função de chamamento daquela linha, né? Quando a gente chama, por exemplo, olha, nossa gira hoje vai ser de pretos velhos. A gente vai chamar os pontos de preto velho para as entidades chegarem e energizarem a casa junto com aquela energia, tá? Aqui a gente tem outros pontos que são importantes. São pontos de demanda, pontos de descarga e pontos de puxada. São muitos juntos, né? Eles não dão para dissociar muito essas informações. Mas esses pontos são o quê? Para aquele indivíduo que está ali, aquele consulente ou aquele médium que está precisando, né? Porque nós não somos seres extraterrestres, né? A gente é passivo de vivenciar todas as, né, vicissitudes da vida, mas assim, como somos seres que estamos aí para, né, bater de frente com certas coisas e vivenciar essas coisas, nem sempre a gente vai estar 100%. Muitas vezes a gente não está 100%. A verdade é essa, né? Então, assim, esses pontos são o quê? Para, às vezes, entender o que está acontecendo com o médium. Às vezes o responsável da casa, né, o mentor dá uma orientação para fazer uma corrente, uma puxada ou uma descarga naquele indivíduo para saber o que está acontecendo com ele. E aí, muitas vezes, o que vai acontecer? Vão vir alguns irmãos sofredores ou zombeteiros, e aí vão, né? Ocorre nesse processo que o chamamento dessas entidades para que elas venham para a gente entender o que está acontecendo. E uma coisa que eu falo para vocês, nem sempre eles vão vir de bom grado. Muitas vezes eles vêm bravos, porque eles são arrancados dos locais onde estão convivendo com aquele consulente e eles não ficam satisfeitos não, porque tipo assim, vão lá e puxam eles assim, ó, vambora que você vai ter que chegar lá, porque eles querem saber o que você está fazendo. Aí eu te pergunto, você está ali deitadinho, numa rede lá, fumando seu cigarrinho de palha, de repente vem um caboclo que te puxa e te joga lá pro meio do assunto, né? É algo que realmente é complicado. Então, assim, esses pontos de puxada, de descarga, eles têm vários, né? Tem vários. Tem um ponto que se usava muito na primeira casa que a gente trabalhava, que era o Aeogum, ou o tambor, que o próprio tambor, assim, tambor, oi vai buscar quem mora longe, tambor, oi vai buscar quem mora longe. Era o quê? Um ponto de chamamento para trazer toda aquela carga deletéria que está acompanhando aquele indivíduo para saber o que está acontecendo, né? Como também tem alguns trabalhos que são feitos na linha de Exu, que vão trazer todos os Exus, e aí eu vou botar um adendo, gente. Nem sempre quer dizer que vão trazer zombeteiros. Vão trazer os Exus, às vezes, dos médiums, para entender que cada linha de um trabalho possa dar a sua explicação, né? Não quer dizer que vai chegar. Pode chegar sim, um zombeteiro, um quiumba, né, que eles falam, chegue ali para fazer galhofa. Mas, naturalmente, eles chegam, que os Exus dos médios, para orientar, olha, aquele filho está passando por isso porque tem tal coisa acontecendo. Ele precisa disso, ele precisa fazer aquilo, precisa daquela energização. Então, aí a importância de entender, né? A importância. E eu falo assim, gente, para nós como médiuns também, a gente precisa entender quais são as vibrações que estamos trabalhando, né?
Na hora desse chamamento dessas entidades, desse chamamento, a gente precisa entender e se aperceber diante disso tudo, tá? Porque às vezes a gente acha que vai fazer alguma coisa e fica naquele processo, como que eu posso nomear isso? Mas é como se fosse num momento assim de não entendimento do que está acontecendo e aí fica meio que naquele limbo ali, sabe? Sem saber o que vai fazer. Então concentrar, pensar em Deus e deixar as coisas fluírem de acordo com a necessidade que a espiritualidade precisa de usar em você. Entende? Isso é importante. Pode falar, Rosimeire. Você falou uma coisa que eu achei até bacana fazer uma adenda aqui. Essa questão de chamar os Exus dos médios, né? Muitas vezes as pessoas não compreendem. Nós, como médios, a gente realmente tem que saber conhecer as vibrações. Isso é um trabalho assim contínuo. Todo dia você vai sentindo alguma coisa diferente, você vai perceber. Isso aqui é assim, isso aqui é assado. Mas principalmente aquelas pessoas que estão ali ajudando no trabalho, eu vou botar os cambones, tá? Porque já aconteceu na primeira casa de virem doutrinar lá tinha muito essa questão, né? Chamava doutrinar, né? Assim falava no termo? Acho que doutrinar. Era doutrinar. E a pessoa não entendeu o que significava aquela gíria, ela veio doutrinar um Exu, que estava ali para trabalhar. Sim. Então, assim, não é só os médicos, os trabalhadores, são os colaboradores também, né? Mas aí também tem a ver, mãe, com a questão da demonização dessas entidades. Que muitas casas os colocam nesse lugar de menor, né? De seres menores e tudo mais. Com certeza. Tanto que nós tínhamos uma pessoa lá que era mais, né, tinha uma posição maior e hierárquica que a gente lá, que dizia que todos nós, cada um de nós, tínhamos os nossos obsessores. E julgava o Exu como obsessor. Não, eu entendo, mas eu falo assim, como estamos no estudo, é bom que isso, né, conte também, porque a gente precisa que um todo entenda essa vibração. Se for chamar e chegar Exu, perguntar respeitosamente, porque a gente tem que ser respeitoso com o Exu, com quem chegue na casa. A gente tem que ser educado e respeitoso. Se não quiser conversar, a gente tem que respeitar que não conversa. Se quiser oração, a gente vai fazer oração. Se não quiser também, a gente também não pode forçar, porque o livre-arbítrio é de todos. Não é só nosso, né, encarnados, como todos os encarnados têm livre-arbítrio. Então, assim, é só para ter o entendimento que não só os trabalhadores. Eu digo que trabalhadores são os médicos, né, que recebem, e os colaboradores são os cambones. E eles também precisam saber dessa situação para evitar problemas. Por que eu digo problemas? Porque aí irrita a entidade fica segurando o médico, prejudica o médico que está recebendo essa entidade, né? Quando não é o Exu, quando não é o protetor, quando não é aquele que está sempre do lado dele, que faz parte da linha dele. Então, assim, é algo que a gente realmente, por isso que eu falo, o estudo, cada dia que passa, a gente vai puxar um fio aqui e ele se estende, vira um novelo. Então, é necessário que a gente pegue item por item e coloque, assim, na baila, para que a gente possa entender, né, essas minúcias da casa, do trabalho, principalmente, eu digo, um trabalho de demanda, de puxada, por quê? Porque é um trabalho, primeiro, perigoso para o médico que está recebendo, porque a gente sabe que teve casos de desencarne. Sim. Né? Então, assim, tudo é muito, tem que ser muito cuidadoso, tem que ser muito respeitoso, principalmente nessa gíria de descarrego. Né? Justamente por isso, se chamou Exu e o Exu do médio veio, é chegar e conversar, perguntar o que está acontecendo. Se tiver dúvida, vai em quem está tomando conta da gira e perguntar, dá para o senhor ir ali comigo para poder ver né, se eu posso fazer uma oração, se ali está um Exu, se ali está um Egum, né, um bombeteiro. Então, isso é importante. Eu acho que esse estudo de ponto, olha só, a gente está estudando sobre ponto cantado. Olha como é que a gente está, olha a vertente que a gente está indo. Porque isso faz parte do ponto cantado. Porque se você canta um ponto que chama as entidades, e geralmente tem pontos, por exemplo, esse como você falou, aí o tambor, geralmente, não, vou mais longe, corrente de TT Viludo. Geralmente, TT Viludo quem chega são os Exus, tanto de cada canto. Né? E aí não cabe um cambone chegar lá e dizer, posso fazer uma prece? Não cabe. Ou chegar lá e estupidamente falar, também não cabe. Então, mas é uma questão assim até de incentivar a todos os trabalhadores, não só os cambones, mas todos os trabalhadores da casa, que entendam
aquela dinâmica do processo, né? Porque não adianta a gente engessar que isso não pode, que aquilo não pode, mas não explicar o motivo daquilo não poder. Eu acho que o mais importante é isso. Entendeu? Ok. Vamos lá, gente. Vamos... para a gente ir finalizando, que a gente só tem alguns minutinhos, a gente também vai ter, gente, além desses pontos, por exemplo, existe por conta, né, às vezes esse processo dos trabalhos que são realizados na casa, na verdade vai ficando um monte de miasma, porque vai sendo quebrado, algumas energias vão sendo desmanchadas, né? Então, o que acontece? Muitas vezes, esses miasmas vão ficando ali no ambiente. A egrégora vai ficando densa. É como se vocês pensassem assim, a gente pega uma água e vai colocando aquela gelatina incolor, e aquela gelatina vai criando uma viscosidade grande, até o momento que ela vira a gelatina mesmo, que aí você naturalmente não vai conseguir colocar a mão com maior facilidade sem que haja aquela sensação gelatinosa. Então, o que é feito? Aí geralmente é feito um ponto de descarga para que algumas entidades que venham, aí podem ser qualquer linha que tenha essa função, pode ser a linha de Exu, pode ser a linha de baiano, de boiadeiro e de outras linhas de marinheiro e a linha de polvo d'água, que venha ao nosso auxílio para quê? Para lavar, para purificar, para magnetizar aquele ambiente de novo, para pegar como se fosse aquelas larvas astrais. Eu tenho certeza que vocês já devem ter ouvido falar, levar para as ondas do mar sagrado, né? Levar para o fundo do mar, ou seja, onde galo e galinha não pode cantar. Geralmente os pretos velhos têm muito essa oração, mas assim, é o que? Eles vêm com essa função que de lavar, de purificação do ambiente, para fazer com que aquela egrégora que ficou ali um pouco densa, um pouco mais densa, ela possa melhorar e automaticamente migrar para um outro estado. Entendeu? E aí depois a gente vai ter, depois que a casa naturalmente ela vem a ser reafirmada magneticamente, aí vai ser feito o quê? O encerramento, que é o pedido de agradecimento da casa, faz-se as orações, os guias vão embora e eles fecham aquela gira que foi aberta. É um ponto de fechamento. Esses pontos trazem em si o quê? É como se fosse ali, aquele ponto de energia que tinha sido aberto, ele vai ser fechado para que no outro momento seja reaberto novamente. Mas é o quê? A partir de agora, o trabalho vai ser feito somente no plano espiritual. Não quer dizer que o trabalho encerrou, gente, porque o trabalho continua. O trabalho continua. Eu tenho certeza que muitos de vocês, depois de um trabalho mediúnico, sonham a noite inteira que está trabalhando. Às vezes acorda no outro dia cansado, porque sonhou a noite inteira. E na verdade não é exatamente um sonho. Você vai ser levado para o plano espiritual e vão usar ainda desse seu ectoplasma. Ok, gente? Falei pra caramba, hein? Mas podia falar mais, né? Se esse encontro fosse um pouquinho maior, porque já fechou. Se bobear, nós não vamos nem fazer a oração de encerramento. Não, tem 3 minutos ainda. Tem 3 minutos ainda, Beth. Dá pra acabar. Então, gente, eu falo com o Henrique. O Henrique tá aqui. A Natércia, o Biratã, que estão junto conosco nessa noite. Sejam muito bem-vindos. Espero que vocês estejam junto com a gente. E esse é o nosso estilo de estudo. Se vocês tiverem alguma pergunta, podem depois colocar para a gente vai tentar esclarecer se surgir alguma dúvida, né? Mas esse é o nosso estilo de estudo. Podem ficar abertos a conversar conosco, né? Podem trazer alguns questionamentos acima do à margem do tema, e a gente vai trazendo o conhecimento que a gente tem e que a gente pode dividir. Tá certo? Meu povo, eu vou fazer nossa oração, tá? Para que não fique sem nossa oração, tá? Ela faz falta. Senhor Deus, mestre bondoso, aqui estamos mais uma vez encerrando o estudo dessa noite. Eu peço que estenda a cada um dos presentes e dos ausentes a sua luz, a sua bondade, a sua misericórdia, para que nós possamos ter uma semana abençoada, fortalecida, e possamos galgar sempre cada vez mais bons
fluidos para a nossa vida, para a nossa casa, para o nosso trabalho, e assim a gente possa conquistar essa energia benéfica que jorra das suas mãos. Eu peço que abençoe a todos os que estão presentes nesse estudo, que possam ser iluminados, os seus lares fortalecidos, e assim a gente possa ter uma semana abençoada. Que assim seja. Obrigada. Gente linda, um beijo, tudo de bom para vocês, tá? Paz e luz e muita prosperidade para vocês. Espero vocês na quinta-feira. Beijo, gente. Boa noite.